Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui para um vídeo de primeiras impressões de um anime que acabou de estrear nessa temporada e desde ontem vocês estão pedindo muito pra eu assistir, pra eu falar sobre ele, e eu fui assistir e eu não tava entendendo muito bem, meu Deus, que anime é esse? O que ele quer falar? Que diferente, e diferente é a palavra que eu queria apresentar antes de tudo para Kaguya-sama, este anime que muitas pessoas já estão comentando. Eu espero que você comente também e utilize este vídeo para compartilhar a sua mensagem, a sua palavra. Sim, este é um anime de comédia, de romance, mas sinceramente resumir esse anime a essas duas palavras é muito pouco. E eu vou explicar por quê, vou dizer quais são as minhas impressões com apenas um episódio, o que eu espero e se eu recomendo que você comece a assistir ou não. Deixa o like que me ajuda muito, muito mesmo, eu preciso pra caramba da ajuda de você. Se você gosta do canal, like, comenta aqui embaixo pra ajudar no engajamento pro YouTube, compartilhar e divulgar este canal, te notificar e se inscreva se você ainda não for inscrito. Kaguya-sama é um anime baseado em um mangá de mesmo nome que é direcionado para a demografia seinen, ou seja, para o público mais velho, teoricamente. E isso porque, de fato, ele traz a história com um desenvolvimento de diálogos, e diálogos é algo bem importante, ou melhor, pensamentos e manipulações das situações é algo que vai ter o tempo todo neste anime, porque a gente acompanha, principalmente pelo que parece, dois estudantes em uma super renomada escola que fazem parte do conselho estudantil, o presidente e a vice-presidente. Kaguya Shinomiya é justamente a vice-presidente. Ela é de uma família super rica, super famosa, com um conglomerado de empresas assim gigantesco por todo o Japão, então só por isso ela já é super importante ou considerada assim e se considera desta maneira também. Mas ela ainda tem uma posição super importante na escola, no conselho estudantil, ela tem boas notas e bom desempenho em várias áreas e ela está ao lado do presidente. Miyuki Shirogane é o presidente ao lado da Kaguya. Ele não é de uma família muito rica, muito importante, mas ele se esforça muito e ele tem notas excelentes, resultados e desempenhos incríveis e admiráveis, e os dois juntos são duas figuras, pelo que a gente vê, que na escola tem uma posição super importante, bem admirada, e todos começam a achar que eles poderiam ser um casal muito bem assim combinado, que eles dariam super certo. Eles escutam esse rumor e é com este rumor e este panorama que a gente começa o anime, mas eles não começam a namorar. Porque eles não se gostam? Porque eles não acham conveniente? Na verdade, porque, como em todo romance, como este anime parece satirizar, tem um jogo de interesses e nenhum dos dois quer ser aquele que vai ceder o tempo todo, que vai ficar por baixo da relação. E aí tá um ponto que eu acho muito interessante nesse anime. Ele trata assim de romance, de relacionamento, ou pelo menos a gente tá vendo um relacionamento que potencialmente poderia se desenvolver, mas ele satiriza ao mesmo tempo essas relações e esses amores, dizendo que relações têm tanto um padrão de um acabar sempre esmagando o outro, que essas duas pessoas, ambos com muita personalidade, ambos pensando muito bem, não são facilmente manipulados. Eles não querem ser aquele que vai dar o braço a torcer e pedir em namoro, em se declarar, mas eles têm vontade, claramente têm vontade, e a gente vai justamente vendo esses jogos, e não é um joguinho de clichê, de falas melosas, não, são personagens extremamente frios e calculistas nesse sentido, e é esse jogo, essa troca, essa comédia que eu não tenho como explicar exatamente como é feita. Eu recomendo que vocês assistam. Foi apenas um episódio, mas nesse mar de histórias, de animes e mangás que a gente conhece, neste universo que a gente comenta aqui nesse canal, quando você encontra uma história que se apresenta, pelo menos inicialmente, de uma maneira diferente, isso me atrai, isso me deixa empolgada, me deixa interessada. O primeiro episódio tem um ritmo bom, é bom dizer que a gente tem sempre a presença de um narrador dizendo exatamente o que se passa na cabeça daquele personagem. Agora um foi encurralado no canto, o outro pensou numa estratégia e ele agora vai conseguir passar por cima, talvez. É quase como um documentário do amor, como uma sátira, como algo mais sarcástico, com um humor ao mesmo tempo que a gente tá falando de romance, mas sinceramente o romance é apenas o contexto de leve. A fala e o jogo de interesse, sabe quando você tá vendo qualquer anime de investigação que tem investigador e investigado e eles estão tentando um passar na frente do outro, um manipular o outro, ou duas pessoas que trabalham juntas e eles querem um competir com o outro para melhor resultado? Essa é a dinâmica, só que é uma dinâmica do amor.
E falando um pouquinho da parte visual também, eu acho muito importante comentar sobre Kaguya-sama nesse aspecto, porque tem um papel super importante na narrativa, no que você vai entender, do que os personagens estão sentindo, o que a história quer passar, então é muito mais do que apenas esteticamente bom. A A1 Pictures trouxe realmente um design muito interessante para os personagens, mas as cores, por exemplo, significam muita coisa. Os personagens principais estão divididos basicamente em duas cores principais, o vermelho dela, o azul dele, a cor quente, a cor fria, ao mesmo tempo que você tem uma personagem que representa mais doçura, mais algo pacificador, que é um rosa claro. E se você estudar simbologia de cor, nada disso é por acaso. Em vários momentos você tem um branco quando as coisas ficam bem, você tem uma cor mais escura quando as coisas ficam um pouco mais complicadas, o roxo, o verde, o amarelo. Tudo isso é muito interessante para a gente analisar mais profundamente, talvez em outra situação, mas perceba as linhas mais fortes e mais grossas quando um personagem está com raiva, quando está confuso, as linhas que representam também conexões nervosas quando eles estão pensando, raciocinando, ou fundos que significam enigmas, quebra-cabeças. E sempre também aquela sensação, como eu falei, de que a gente tá num documentário. O que eles lembram, o que eles pensam, várias vezes é ali mostrado como se fosse parte de uma fita, de uma gravação. Essas escolhas estéticas que trazem um pacote completo junto com a narrativa me surpreenderam muito em um só episódio. Não sei qual é a sua experiência com amor, não sei se você já teve grandes relacionamentos, mas se você já teve, talvez esse jogo de conquista que tá presente nesse anime seja interessante pra você, porque você vai ver, óbvio, com algo muito mais maximizado pro humor, situações comuns, pensamentos muito convenientes, e você vai descobrir que talvez o jogo de conquista seja muito mais complexo do que parece. Você tomaria iniciativa, em algum momento você já pegou alguns pensamentos parecidos com o que você talvez tenha visto nesse episódio, com o que talvez você tenha lido na história original, porque eu não li, não conheço, mas fiquei muito curiosa, muito empolgada, não sei o que eu vou achar daqui pra frente, mas sinceramente eu recomendaria que você desse uma chance para este primeiro episódio, porque ele tá muito interessante. Ele é mais caricato, puxando para a comédia, o que dá certo, mas o formato que ele é contado, a forma que o roteiro se estabelece, a forma com o narrador muito presente, a dinâmica dos personagens, as falas, a situação que vai se desenrolando de uma maneira simples, porém interessante, isso tudo combinou muito bem, e eu acho que pode ser um título bem interessante e diferente, de novo, que é sempre bom para esse ano. Lembrando que eu adorei a abertura, adorei especialmente a música de abertura. Se você já percebeu no meu top do ano passado, eu adoro quando são músicas que saem um pouquinho daquele pop rock ou pop normal de abertura japonesas, que é muito legal, que muitas vezes é empolgante, porém muitas vezes é genérico, ou grande parte das vezes. Nesse caso, não. Temos uma música com muito mais, assim, personalidade, e isso eu adorei, empolga muito, e é uma ótima abertura para isso que a gente vai acompanhar, e, de novo, eu tô super curiosa. Jogos de relacionamento, um romance que não é o principal na história, porque o jogo de interesses e quem vai estar acima do outro, quem vai dar o braço a torcer, quem vai precisar declarar o seu amor primeiro, isso é o que mais importa. Duas pessoas competindo, o amor é só o tema. Podia ser qualquer coisa. Comenta aqui embaixo se você já assistiu Kaguya-sama, se você está interessado neste anime, se você passaria longe, porém vai dar uma chance porque ficou curioso desse anime que se desenvolve de maneira peculiar, ou se você tá aqui apenas para me ajudar, eu agradeço muito se for o caso, não esquece de deixar o seu like porque me ajuda muito. Me segue também nas redes sociais porque lá eu falo um monte de bobagem, você pode participar de vídeos respondendo perguntas que acontecem todo mês, e se inscreve se você não for inscrito, por favor, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!